noite, tudo bom? Retornamos essa semana com mais um vídeo sobre o tema dízimo, né? E hoje a gente queria falar um pouco sobre o documento da CNBB, o documento 106, né? Que é fruto de assembleias, né, gerais consecutivas de 2014, 2015, 2016. E em 2016, em junho de 2016, ele foi aprovado, né? E aí nesse documento ele fala sobre os conceitos, as dimensões e sobre a pastoral do dízimo, né? Então algumas coisas eu já falei também na semana passada, mas nós vamos relembrar um pouco aqui também sobre a luz desse documento, né? Então esse documento ele já vem conceituando o dízimo, né? Falando que por meio do dízimo, que é uma contribuição motivada pela fé, os fiéis vivenciam a comunhão, a participação e a corresponsabilidade na evangelização, né? Então, aquilo que a gente já vinha falando, né? Que a gente partilhar, né? Essa participação, essa corresponsabilidade de cada fiel, né? Cada católico ali na evangelização da sua paróquia, da sua comunidade, né? Então, a gente pode ver algumas características do dízimo, né? Eles elencam algumas características do dízimo, falando que ele é relacionado com a experiência de Deus e com o amor fraterno, né? Então, em primeiro lugar, ele fala relacionado com a experiência de Deus e com o amor fraterno. Essa experiência de Deus é esse compromisso de fé, né, em que a gente vê que Deus, né, enviou seu Filho para nos salvar, para salvar o mundo, e dentro dessa riqueza disso, ele quer partilhar, né, esse amor fraterno de partilha com essa amizade dos membros da comunidade também, né. E, em segundo lugar, ele fala de um compromisso moral dos fiéis com a igreja, né? Essa contribuição de decisão pessoal, né? De um compromisso moral, de estar pertencendo, essa pertença a essa igreja viva e fazendo parte dessa comunidade. Em terceiro lugar, ele fala que é fixado de acordo com a consciência retamente formada, né? Então é uma escolha, a quantia, né, é uma decisão de consciência, né, com cada um conforme o seu coração, né, como diz São Paulo, como a gente já mencionou também na segunda carta, na segunda Coríntios, né. Então, também é importante isso, saber conforme as necessidades, a gente ser sensível às necessidades da igreja, mas de forma consciente com a sua possibilidade, né? Vendo essa quantia conforme a sua possibilidade. E é sistemático e periódico, né? Então, é uma quantidade que a gente coloca como uma responsabilidade, né? E sendo periódica, então pode ser mensal, geralmente, né, o dízimo é mensal, como a gente tem os nossos rendimentos mensais também, mas se fosse de acordo com uma colheita ou alguma outra coisa, seria de forma regular, com essa produtividade, né, com essa relação. E aí destaquei aqui um parágrafo que fala assim: a correta compreensão do dízimo evita que ele seja proposto e assumido unicamente como forma de captação dos recursos para as outras pastorais, para a sustentação de pessoas e para a manutenção das estruturas eclesiais. Essa compreensão não expressa toda a riqueza de seu significado, não podendo, portanto, ser apresentada como única motivação, nem como motivação principal, pois haveria grave risco de reducionismo. Então, eu acho legal que ele chamou a atenção para a gente entender que não é meramente ajudar financeiramente só aquele compromisso ali, né? É muito mais do que isso. E então a gente pode pensar, né, que tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe que vem de Deus é uma bênção, né? E aí eu queria lembrar aqui o Evangelho, né? As leituras, no caso, as leituras e o Evangelho deste final de semana, que, assim, o Espírito Santo, né, age bastante, né? E a gente sente o carinho no coração, né? Porque a primeira leitura, né, falava do profeta Elias, né? Que encontrou a viúva, né, que tinha
pouca farinha, pouco óleo para fazer, ele pede para que faça o pão, para que coma, e essa viúva acredita nas palavras de Elias em que Deus seria fiel, né? E ela é generosa com ele, né? E aí não acaba a farinha, não acaba o óleo, né? Porque ela confia, ela partilha, mas Deus concede, né, muito mais, muita graça na vida dela. E no Evangelho a gente já comentou na semana passada, né, a passagem, mas é aquela da viúva, que outras pessoas mais ricas davam muitos dinheiros, né, davam muitas moedas, e ela dá 2 moedas, né, e chama a atenção de Jesus por ela estar dando o seu sustento, né, dentro da sua possibilidade, ela está dando muito, né, isso eu achei muito importante, e eu achei legal que o bispo, né, Dom José Francisco, na sua homilia, ele falou uma frase tão bonita que eu até anotei aqui, né? E fala: o Senhor não quer muitas coisas, Ele quer o nosso tudo, né? Então isso é muito importante a gente entender, né? Que nós estamos oferecendo tudo aquilo que dele recebemos como graça e como dom. Ele falava também. Então, muito mais do que um valor econômico que a gente tem, que Jesus mostrou ali através desse evangelho também, muito mais do que importância econômica é o valor que aquilo tinha para aquela viúva e que ela doou, né? Então que a gente entenda isso também, né? Que quando a gente partilha com a igreja, quando a gente doa de coração, né, nas nossas possibilidades, o que for, né? Não só financeiramente, mas às vezes o nosso tempo ou a nossa contribuição de outras formas com os nossos dons, a gente está contribuindo para a evangelização, a gente está contribuindo para o próximo e a gente está sendo grato, né, a Deus por esse dom, né, que recebemos como graça e como dom de Deus. E assim partilhamos com os nossos irmãos, né? Achei muito bonito. Então, fica esse parêntese aí. E então, a gente pode lembrar que no Antigo Testamento, os patriarcas, eles tinham essa referência, né, de estar, de já colaborarem com esses 10%, com essa quantidade, né, a gente vê em Abraão, vários outros, né, momentos do Antigo Testamento, em que é dado, né, por forma de reconhecimento, né, como forma de reconhecimento e gratidão pela dádiva de Deus que abençoa aquele povo, que abençoa aquela comunidade. E a gente entende que esse seria um preceito, né? Um preceito que até está lá em Levítico, né? Todo o dízimo do país tirado das sementes da terra e dos frutos das árvores pertence ao Senhor como coisa consagrada. Então, desse preceito, né, vinham esse sustento dos levitas, né, pelos serviços litúrgicos prestados, o auxílio aos necessitados, né, a evangelização, aos meios pedagógicos, né? Então, tudo isso no Antigo Testamento a gente vê. Mas a gente pode perceber que nesse Antigo Testamento é ligado à fidelidade à aliança, né? E só que a gente não pode ficar só preso a isso, né? E aí, quando a gente pensa à luz do Novo Testamento, a gente já pensa com as atitudes dos apóstolos, né? Em que eles partilhavam os seus bens, né? Em que a gente pode ver ao longo do Evangelho, falava que eles ajudavam com os seus bens, também nas primeiras comunidades, né? Tudo que tinham, eles partilhavam, né? E então, à luz do novo Evangelho, São Paulo falando para dar conforme o coração, né? O que o coração a felicidade do coração, né? Então a gente entende já que vem de uma forma em que nesse Novo Testamento ele vem mostrar essa partilha, essa transparência do coração, que é muito mais importante e que a gente deve ter na nossa mente, né? Quando a gente doa dessa forma. E aí eu destaquei também aqui um outro pedaço que fala: esse percurso bíblico leva a perceber que a consciência do dízimo parte do reconhecimento a Deus e da gratidão a Ele.
Quando na história do povo de Israel o dízimo passa a ser um preceito, ele assim se torna baseado no princípio da fidelidade à aliança que o Senhor fez com o seu povo, e a qual o povo é constantemente exortado a corresponder. No entanto, o desafio que perpassa a pregação profética continua na admoestação de Jesus aos fariseus e escribas e se prolonga no Novo Testamento. É de que a entrega do dízimo não pode estar isenta de seu mais precioso significado, que é interior, conforme tiver decidido em seu coração. Esse significado se baseia em um princípio mais profundo ainda, a alegria de sentir-se amado por Deus e de poder agradecer a Ele, reconhecendo que seu amor por seu povo é eterno. Esse princípio interior, baseado no amor de Deus, universal e incondicional, relaciona o dízimo com a misericórdia e a justiça. Assim, tanto a 10ª parte prescrita no Antigo Testamento, como a partilha dos bens praticadas pela primeira comunidade cristã, são formas diferentes da mesma atitude que brota da fé, né? E aí depois no documento ele ainda fala do mandamento da igreja, né, que fala em auxiliar a igreja no que for, ajudar a igreja em suas necessidades, né, e depois ele aborda as dimensões do dízimo, né, que a gente já colocou aqui também, que são as dimensões religiosa, eclesial, missionária e caritativa. Né? Então, nessas dimensões a gente pode perceber que ele está relacionado, né, à vivência da fé, né, a vivência de uma comunidade eclesial, né, quando ela está comprometida, né, com uma experiência profunda de comunhão que a gente pode observar na comunidade, né? Então, essa primeira dimensão do dízimo, ela é religiosa, né? Tem a ver com a relação do cristão com Deus, né? Essa dimensão tratando da relação com Deus no âmbito de espiritualidade cristã. A relação dos bens materiais com seu correto uso à luz da fé ganha esse novo significado, né? E a gente pode ver que tem essa outra dimensão eclesial, né? Onde a gente vivencia, né? O fiel vivencia sua consciência de ser membro da igreja, né? De ser corresponsável, contribuindo pela comunidade, né? Para que essa comunidade disponha do necessário para realizar o culto divino, né? Para realizar a sua missão de evangelizadora, né? Então, nessa parte, né, cada fiel toma parte do empenho de todos e se abre à necessidade da igreja, né, nesse sentido de pertença, né, à igreja. Ele também tem uma dimensão missionária, né, aonde a gente vai, né, em missão, né, o dízimo permite a partilha de recursos entre paróquias, né, manifestando a comunhão dessa igreja, né? Ele contribui para o aprofundamento da partilha da comunhão de recursos de projetos, né? Com fundo eclesial. Então, ele está sempre nessa missão também, né? Saindo da realidade sólida da paróquia. E tem a dimensão caritativa, né? Em que pega essas características da primeira comunidade, né, em que pessoas passavam as necessidades, né, então tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um, né. Então, essa parte caritativa a gente assume também, né, em função dos pobres, né, daquelas pessoas que precisam serem acolhidas de alguma forma, ajudadas de alguma forma, e que é uma missão também da igreja, né, essa parte em que a gente olha para as pessoas que precisam do nosso auxílio, né, da nossa ajuda também. E aí depois ele fala como a finalidade do dízimo, né, no direito canônico, ele destaca também, né, de organizar o culto, cuidar do conveniente sustento do clero e dos demais ministros, praticar obra de sagrado apostolado e de caridade, principalmente em favor dos pobres. E nas obras de apostolado inclui-se a missão, pois a natureza da igreja peregrina é missionária.
né? Então, tá no Código do Direito Canônico essa finalidade do dízimo também, onde a gente deve empregar, né? E aí depois no capítulo 2, ele fala de orientações para a pastoral do dízimo, né? Como é importante essa implantação da pastoral e como que ela pode agir, né? De que maneira, de estar sempre envolvendo os fiéis, né? Fazendo com que eles possam estar comprometidos, né? E de alguma maneira sempre mantendo essa contribuição, né? Fala muito da transparência também, né? De estar sempre prestando contas para os fiéis, né? E diferenciando também de que as outras campanhas, os outros tipos de doação devem continuar, né? Em paralelo, porque são diferentes, né? Então, esse documento é muito rico, né? E é isso que a gente queria falar um pouco com vocês, né? Sobre esse documento, porque a nossa igreja é muito rica, né? A igreja católica ela é muito bonita. E aí eu abro um parêntese, né? Para falar com vocês que quantas vezes a gente vivencia alguma coisa na igreja católica, na nossa fé, e que a gente não entende, né? Não procurou saber, não estudou, ou a gente às vezes escuta críticas de pessoas que não entendem a nossa fé, a nossa religião e nos influenciam, né? E nós não sabemos nem nos defender. Mas quando a gente entende, quando a gente aprende, a gente procura, a gente vê que tudo tem uma explicação, tudo tem um carinho, né? Não é nada feito de qualquer maneira, né? Mas tudo na nossa igreja tem um carinho de Deus, tem um sinal bíblico, né? De tradição, alguma coisa que vem regendo, né? E isso é muito importante, porque a gente passa a ter uma intimidade com a nossa religião, né, com o nosso Deus. A gente passa a ter uma intimidade, a gente ama mais o que a gente conhece, né, o que a gente se aprofunda. E a gente vai se apaixonando cada vez mais e a gente faz de coração. Né? A gente abre o nosso coração para essa ação, para fazer de uma maneira que eu também quero fazer parte disso, né? Se Jesus me convida a isso, eu também quero ser assim, eu também quero fazer dessa forma. Então que a gente possa abrir o nosso coração para que a gente possa aprender, né? Sempre estudar, né? Nunca desista, estude, veja, porque o carinho de Deus está em todos os momentos, né, na nossa vida. Então, hoje a gente termina mais esse vídeo, né, e ainda temos mais 2 pra frente, então te convido a continuar com a gente nesse mês aí, tá? Deus abençoe, Maria os cubra com seu manto e uma ótima noite para vocês. Amém.